Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus, te dando aquela graça que você precisa, né? Aquela paz que você e eu precisamos dela. Vamos orar ao Senhor Deus, eu e você vamos orar e a vitória virá de Deus para minha vida e para a tua vida no nome de Jesus. Mas o título dessa mensagem de hoje é: na tua humilhação, Deus te exaltará. Na tua humilhação, Deus te exaltará. Oremos. Senhor Deus, no nome de Jesus, acabamos de ler, dar o título dessa mensagem, Deus, e vamos ler a tua palavra. Eu quero, Deus, no nome de Jesus, orar com essa pessoa que está orando comigo agora. Meu Deus, eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe o que eu estou passando e o que ela também está passando. E nós, ó Deus, confiamos no Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por ser o Deus das nossas vidas e colocamos, ó Deus, diante do teu altar, diante do teu trono, Deus, as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas lutas, pedindo ao Senhor: visita-nos, ó Deus, neste momento de humilhação, neste momento, ó Deus, de luta, neste momento de prova, e dai-nos a vitória, porque a tua palavra promete de que o Senhor, ouvindo as nossas orações, no nome de Jesus, que o Senhor nos socorreria. Então socorra-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Eu e esta pessoa que assiste o vídeo, oramos acreditando no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Na tua humilhação, Deus te exaltará. Vamos ler algo um pouco humilhante, né? Parece humilhante. Está em Juízes, capítulo 11. Já lemos antes da mensagem anterior, mas vale a pena repetir a leitura de Juízes, capítulo 11, o versículo 1, e depois vamos ler o versículo 29. Olha aqui, que extremo, né? Do versículo 1 ao versículo 29, veremos isso. Ora, Jefité, o gileadita, era um homem poderoso e valente, ou valente nas batalhas, e ele era filho de uma prostituta, e Gileade era o seu pai. Gileade, para você que não sabe, era da meia tribo de Manassés, aquela que não atravessou o Jordão, que ficaram do lado oriental do Jordão, antes de atravessar, né, o Jordão. Então ele era daquela meia tribo, Gileade, e Jefité era daquela tribo ali também, a metade de Manassés que ficou. No versículo 29 do capítulo 11 também, diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e ele atravessou Gileade e Manassés, e atravessou Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade ele atravessou até aos filhos de Amon. Os filhos de Amon eram os inimigos que Deus usou a oportunidade para oprimir a Israel. E por que oprimir a Israel? Porque falamos antes que Deus sofrera um abandono grande do povo de Israel. Então Deus sendo abandonado e eles tendo ali colocado vários deuses, ele colocou Deus dos Amonitas, Deus dos Moabitas, Deus dos Cananeus, e foi misturando ali uma seleção de deuses, né, falsos, claro, que parece que o número foram aproximadamente de 12 a 20 deuses. Eles juntaram todos ali, mas abandonaram o Senhor Deus, viraram as costas para Deus. E o caso do que lemos aqui também é que este Jefté, né, que era abandonado pelos irmãos depois que cresceram, porque ele era filho de uma prostituta. Mas o seu pai era Gileade, pai dos outros, com a mulher legítima, né? Não sabemos por que razão Gileade foi procurar uma prostituta, mas foi e teve este filho, que possivelmente era o mais velho deles. O que acontece é que, tanto quanto Deus, este Jefté também fora abandonado. Agora eu quero que você lembre de uma coisa: ele não só foi abandonado pelos irmãos depois que cresceram, como também corria risco de morte. E apoiado pelos anciãos ali da meia tribo de Manassés,
né? O que acontece é que Jefité precisa fugir. E Jefité foge para aproximadamente 70 quilômetros fora das terras ali, né, da metade da tribo de Manassés, que não atravessaram o Jordão, que estava ali no oriente do Jordão ou no leste do Jordão, como você preferir. Então ele vai para 70 quilômetros lá, ele, por ser um homem atraente, possivelmente como líder, ele atrai então um grupo ali de vadios, de homens desocupados, e cria ali um mini exército naquele local, e então passa a ser seguido por estes homens. O que acontece é que o abandono dele não o prejudicou. Abandonado pelos seus irmãos, e ele fugiu para não morrer. Agora, do outro lado, tem o abandono de Deus, que Deus então entrega o povo de Israel nas mãos dos amonitas, e eles começam então a criar terror justamente ali nas terras de Manassés, no oriente do Jordão, da meia tribo de Manassés no oriente do Jordão. Bom, 2 abandonados, né? O primeiro abandonado, como falamos na mensagem passada, o povo então aflito clama a Deus, entende o seu erro, Deus diz que não irá ajudá-los, mas eles conseguem mexer, como eu disse na mensagem passada, nas emoções de Deus. Eles clamaram a Deus. E eles disseram: o Senhor pode até nos punir pelo tamanho do pecado que cometemos, mas nos livra, Senhor, das mãos deste inimigo, tira-nos da opressão, tira-nos da dor. E eles choraram e clamaram tanto que Deus não pôde ver o sofrimento deles. E Deus, então, parece que se silencia, mas algo está acontecendo, né? Justamente ali na meia tribo de Manassés, alguém está sendo expulso para não morrer da tribo e também está sendo abandonado. E Deus observa isso, né? E a Bíblia diz que depois da expulsão de Jefité de lá, a Bíblia em Israel diz em um passar, ou passar de um tempo, né? Pode-se dizer que seja até um ano e um pouquinho, ou questão de meses, quase um ano. Na nossa Bíblia, depois de passar alguns dias. Mas esses alguns dias pode significar também dias de meses, né? Uns 2, 3, 5 meses. A Bíblia não é específica nisso, mas eu prefiro acreditar que passou um tempinho bom de aflição. Por que eu prefiro acreditar assim? Porque foi o tempo também da expulsão de Jefité para ele chegar nas terras de Tob, que estava a 70 quilômetros, estava lá entre, né, a Jordânia e a Síria, e o que acontece? E ali ele criou um certo exército. Acredito também que foi um tempo suficiente para tanto os irmãos de Jefté quanto os anciãos da cidade se arrependerem do que fizeram com ele e lembrar o valor que ele tinha ali, e então decidirem entre si de pedir socorro a Jefté. O que acontece é que, passando esses dias ou um ano, possivelmente, eles vão lá então chamar a Jefté de volta. E o que acontece é que, chegando lá, eles se humilham, os anciãos da cidade. Não fala que os irmãos de Jefté foram, fala que os anciãos da cidade foram. E Jefté então diz a eles: olha, vocês me odiaram tanto a ponto de querer me matar, e eu tive que fugir, e agora vocês vêm me buscar? E eles dizem: viemos te buscar, sim, esta é a razão de nós termos humilhado você, a razão de termos botado você para fora, de tratarmos como filho de uma prostituta e não legítimo, e isto fez com que nós o odiássemos, é que nos causou arrependimento. E agora nós viemos aqui para te pedir: volta conosco e seja para nós um líder. Na tua humilhação, Deus te exaltará. Olha agora o humilhado, o filho da prostituta, agora sendo convidado para ir batalhar e defender aquela meia tribo ali, aquele povo, e se tornar chefe deles. Jefité os fez jurar diante de Deus.
E eles então juraram diante de Deus. E a Bíblia diz que Jefté repetiu essas palavras a Deus. Pensa-se que Jefté então era um temente a Deus. Não era um homem que queria vingança. Não era um homem que queria humilhar a ninguém. Ele só queria entender o porquê de tão humilhado. Agora é buscado por eles. Nós dissemos na mensagem passada com o título Deus procura por você. Nisso aí vemos a mão de Deus de forma tão santa, meio oculta. Você não vê falando Deus fez isso, Deus fez aquilo neste período. Mas Deus fez sim, Deus fez aquele povo que perseguira Jefté se arrepender, ver o mal que cometeram e que ninguém podia livrá-los a não ser o filho da prostituta, como eles disseram, da mulher qualquer, como eles disseram. Eu imagino a alegria mais tarde daquela prostituta. Eu imagino que gozo, se ela estivesse viva, ela teria, porque a Bíblia não entra em detalhes sobre ela, de saber que o filho fugitivo agora é convidado para liderar aquele povo em guerra, para ser chefe deles, estrategista, o primeiro homem ali. Que alegria, tanta humilhação antes, para agora chegar-se a esta exaltação, a este convite, que não só fora feito de palavras, mas fora feito com juramento diante de Deus. E Jefté leva este juramento diante de Deus. E então no que lemos é que Jefté aceita voltar com eles. A Bíblia também não menciona, mas eu acredito que aquele exército que ele montou ali não o abandonou, e nem ele abandonou esse exército de homens vadios, de ociosos ali, de homens que ficavam na cidade ali, desocupados. Acredito que ele levou esse exército com ele, porque esse povo deu honra a ele quando ele chegou nas terras de Tobi. E então Jefté volta. Mas algo interessantíssimo que aconteceu com ele, lemos no versículo 29, que o Espírito do Senhor baixou sobre Jefté. Mas quando você vai ver a história acontecera do outro lado também, com um certo tal Gideão, que nós já falamos em mensagem. Esse outro lado lá era outra meia tribo de Manassés, que tinha entre eles ali uma família pobre, a mais pobre, e esta família mais pobre da meia tribo de Manassés tinha um caçula que era um sujeito cheio de temor, que trabalhava malhando um trigo para esconder um pouco de comida para comerem. E Deus o achou. E Deus o chamou de valente, e Deus lidou com ele. Mas o mais interessante, em paralelo entre Gideão e Jefté, de serem da mesma tribo, metade de um lado, metade do outro, é que o Espírito do Senhor se apossou de Gideão. Está em Juízes 6:34. E o mesmo Espírito do Senhor que apossou de Gideão e fez Gideão tocar a trombeta no momento que ele estava para morrer também pelos jezreelitas. Ele então, o Espírito de Deus se aposta dele, ele toca a trombeta, e o que acontece é que ao tocar a trombeta, os que queriam matá-lo se uniram a ele. Ao passo que Jefté, agora, o Espírito do Senhor Deus paira, desce sobre ele. E Jefté então, cheio do temor a Deus, cheio da unção de Deus, cheio da coragem de Deus, a Bíblia diz então que ele vai atravessando, como nós lemos, Gileade, e chega ali, paira diante dos amonitas, do inimigo. Ele não foge do inimigo, pelo contrário, como fugiram dos seus irmãos, porque ele não queria guerrear com seus irmãos e nem com os anciãos da tribo dele. Mas ele vai para diante do inimigo.
E então ali, com muito conhecimento, é o que vamos falar amanhã da história, ele começa a dialogar, manda mensagem, recebe mensagem do outro rei, que estava do outro lado, frente a frente quase, para então ver se haveria ali um tratado de paz. Mas inimigo teu, lembre-se disso, não quer paz, ele quer a tua destruição. E disso vamos falar amanhã. O que eu quero lembrar a você é a história que contamos. De um lado, um Gideão humilhado, o mais pobre da tribo, e o caçula da família, usado por Deus, porque o Espírito Santo de Deus se apossou dele. Desse lado de cá, agora, antes do Jordão, também ali, na meia tribo de Manassés, ambos, Gideão e Jefté, da tribo de Manassés, só separadas a meia tribo de um lado e meia tribo do outro, também um humilhado ali, filho de prostituta, é perseguido quase à morte e tem que fugir. Do lado de lá, o pai de Gideão interferiu na luta dele. Do lado de cá, não tinha quem interferir por Jefté. Ele era filho de uma prostituta e os anciãos da cidade estavam de acordo com o que os irmãos queriam fazer com ele. Então ele fugiu. Ele não tinha ninguém do lado dele para defendê-lo. Onde eu quero chegar nesta mensagem com você e onde Deus quer chegar nesta mensagem com você. Deus quer te abençoar. Deus quer tratar com você. Deus quer fazer você crescer na palavra dele. Deus quer honrar você. Deus quer fazer você entender que na tua humilhação Ele quer te exaltar. Não importa a sua origem, não importa o status, não importa o seu grau de conhecimento. A palavra de Deus promete para mim e para você que na nossa humilhação Deus nos visitará, mas o que devemos fazer é simplesmente o que diz a Bíblia. Lucas capítulo 14, versículo 11, diz assim: porquanto quem se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Porquanto quem se exalta, os irmãos de Jefté tinham se exaltado para botá-lo para fora ou matá-lo. Esses que se exaltam, serão humilhados. Mas o que se humilhar será exaltado. É o caso de Jefté. Também diz em Provérbios: antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vem a humildade. Ou seja, o homem que começa a se gabar pelo poder que tem, pelos bens que tem, pelo status que tem, pelo grau de conhecimento que tem e vai se exaltando, ele verá a ruína, porque a ruína será o seu próximo passo. Mas também diz: e diante da honra vem a humildade. Ninguém será honrado primeiro para depois ser humilde. Sempre o humilde é que terá honra, terá exaltação. Ele saberá sempre de onde veio. E sabendo de onde veio, quem está com ele, o faz sentir que o momento da sua exaltação estará próximo. O momento de honra está bem próximo, porque quem está com ele é o Senhor Deus. Provérbios 22:4. Provérbios 22:4 diz: o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas e honra e vida. O galardão da humildade, ou seja, a premiação da humildade e do temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Na tua humilhação,
Deus te exaltará. Você e eu precisamos entender isso. Precisamos buscar andar com toda a humildade possível, entendendo que não somos nada, nem diante de Deus, nem diante dos homens, mas na humildade e temendo a Deus, amando a Deus e colocando tudo que somos e que temos diante de Deus, e mesmo não tendo nada, do nada Deus suscita a força, da fraqueza Deus suscita a força. E quando você pensar que você está totalmente derrotado, totalmente abandonado, que você está lá esquecido, lá nas terras de Tob, Deus mandará alguém te buscar e dizer: vem, você é o mais importante que temos e é o mais confiável para nos liderar. Ah, meu querido e minha querida, talvez você não esteja entendendo. O caminhar com Deus é lindo, é em humildade, em se jogar aos pés dele e dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te exalto, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te quero, tu és tudo para mim, eu não tenho outro bem além de ti. Eu tenho um compromisso de mais 6 meses, no máximo, estar entregando quase que diariamente uma mensagem para você. Eu já estou me preparando para o próximo passo. Talvez você não me verá todos os dias mais postando uma mensagem depois daqui a 5 ou 6 meses. Porque tem outro passo para acontecer na minha vida. Mas eu quero ser cuidadoso nesse último período, entre mais de 5 anos já fazendo isso, em cuidar de você com a palavra de Deus, para que você entenda que Deus tem compromisso com você, por mais que você não veja a minha face diariamente, nunca mais. Lembre-se que Deus caminha com você, Deus quer caminhar com você, Deus quer estar com você, e em todo o tempo da tua humilhação, Deus quer exaltar você. Eu sempre digo ainda nos meus pijamas buscando a Deus, porque eu não saio de casa sem meditar na palavra de Deus, sem orar a Ele e pedir a Ele que vá comigo na minha caminhada dia após dia. Quero que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. E como sempre, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.